Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje eu vou fazer uma blusa de crochê, me baseando nessa aí, tá? Que tá bem velhinha e como aqui está muito frio, estou precisando de uma blusinha de frio nova. Então, eu vou me basear nessa, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para você também estar reproduzindo aí uma para você, se baseando numa blusa que você já tem. Pra gente começar a nossa blusa, nós vamos considerar a medida aqui, ó, do busto, tá? É que vamos trabalhar até chegar aqui na parte da cava. Eu vou fazer ela de duas etapas. Primeiro eu vou fazer a frente, depois as costas e unir assim, ó, depois tá na lateral, conforme a blusa aqui está feita mesmo, tá? Então, eu não vou trabalhar em carreiras circulares, porque depois vem a parte de cima e fica complicado, você tem que toda hora cortar o fio para poder ficar com carreiras iguais, né? Então, eu prefiro trabalhar assim, partes separadas. Primeiro a frente e depois as costas. Já tenho aqui o meu nó inicial e agora vamos começar a trabalhar uma carreira toda em ponto alto. Estou usando a agulha número 3 para fazer essa primeira parte. Depois eu vou trocar para a agulha número 4. Se você quiser, pode usar uma agulha número 5 também. Vou trabalhar aqui 4 correntes. Lacei a agulha, volto na primeira correntinha, busco o fio e agora eu tiro uma alcinha, seguro aqui nesta alcinha, nessa primeira correntinha que se formou, e agora eu tiro de duas em duas alcinhas. Laço a agulha, venho aqui na alcinha da correntinha, daquela primeira, busco o fio, eu já tenho 2 pontos, tá? Lacei a agulha, tiro uma alcinha, seguro nela para eu ter sustentação para poder tirar agora de duas em duas alças, formando mais um ponto alto. Tenho aqui 3 pontos altos já. No caso, vamos trabalhar de 5 em 5 desta mesma forma. Entro aqui, tiro uma, duas e duas. Dessa forma, a gente fica com a primeira carreira sem ficar amarrado, né? Fica muito elástico e dando assim um caimento melhor para a peça, né? Na hora que você veste não fica nada prendendo, fica ótimo. Então, toda a carreira será feita dessa mesma forma. Eu já volto, vamos trabalhar múltiplos de 5. Olha, então aqui eu já fiz, ó, a quantidade de pontos altos que deram exatamente a medida. Pode passar um pontinho, igual o meu ficou passando um pontinho aqui e outro aqui, porque eu fiz alguns pontinhos para completar a quantidade que dá múltiplos de 5, tá? Então, o que que aconteceu? Aí ficou com um pontinho a mais, um pontinho a menos, mas isso não vai ser problema, porque conforme você vai desenvolvendo a peça, a tendência dela é ir afinando um pouquinho. Então, fique tranquilo, ó. Não vai dar problema algum. Bem, então agora a gente vai começar a subir a nossa peça daqui, né? No caso, essa parte vai ser aqui, ó, bem no iniciozinho. Isso aqui a gente vai fazer depois, tá? E aqui a gente vai só subindo, colocando assim, ó. Parece que ficou enorme, ó. Mas não ficou, não, tá? Vocês vão ver depois que vai dar super, hiper e mega certo. Então, a partir daqui, nós vamos começar a subir as nossas carreiras até chegar aqui na cava, no início da cava. As carreiras serão de ida e volta em ponto alto e no meiozinho nós vamos fazer o ponto puff, que eu quero fazer um casaco com alguns detalhes em relevo. Mas se você não quiser, você só sobe carreiras de ida
e vinda em ponto alto. Só que entre cada carreira de ponto alto, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo para eu poder deixar todos os pontos altos, todos pelo lado certo da peça, tá? Aí, voltando em ponto baixíssimo, não terei problema de ficar estranho depois, tá? Então, é por isso que eu vou fazer esse esqueminha. Agora, eu vou trocar o lado da agulha, vou trabalhar com a agulha número 4. Se você tem dessa aqui, você vai gostar, porque é bem prática, né? Ó, já fiz uma corrente, agora eu vou entrar pegando aqui, ó, na segunda alça ou no meio das duas alças dos pontos altos, assim, e vou trabalhar pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até o final da carreira. Para mim, gente, eu esqueci de falar, deram 80 pontos altos, tá? Olhem, cheguei aqui no final da carreira e agora eu vou simplesmente virar o meu trabalho, subir 3 correntes, representando um ponto alto. E aqui eu já tenho esse ponto, primeiro ponto, então eu vou vir pro próximo, pegando aqui na segunda alcinha dos pontos baixíssimos que fizemos na carreira anterior. E vamos trabalhar uma sequência de 4 pontos altos. Já temos 4 pontos. E agora vamos fazer o nosso pontinho puff. Vamos laçar 1, 2, 3 e 4. Mais uma, 5. 5 vezes. Agora, a gente laçou a agulha e tira todas as alças de uma vez. Faz uma correntinha. E agora, mais 4 pontos altos. 1, 2, lembrando de usar a segunda alça dos pontos baixíssimos. Vai ficar aqui, ó, tá vendo esse relevozinho na frente. 3 e 4. Novamente, nosso ponto puff, como se fosse fazer um ponto alto, só que você não vai tirar nenhuma uma laçadinha. Vamos repetir 5 vezes. Laçou, puxou direto, uma corrente e vamos novamente, 4 pontos altos. Aqui eu nem sei se eu fiz 4 direitinho, que eu estava falando com vocês, mas vamos lá. São 5 vezes. 2, 3 e 4. Novamente, ó. Agora vamos lá. Laçou a agulha, buscou o fio, deixou na agulha, laça. Entra lá dentro da alcinha, buscou o fio, deixa na agulha. Novamente, 3, 4 e 5 vezes. Laçou a agulha, tirou tudo. Uma corrente, 4 pontos altos. Assim, vamos fazer até o final da carreira. Concluindo a minha carreira, volto com vocês. Olhem, prontinho, cheguei aqui, ó, já fiz os 4 pontos após o picô, só que aqui eu não faço um grupinho de... Eu não vou fazer um ponto picô, ponto... Não é picô, gente. Eu cismo que é picô. É o ponto puff. Eu vou fazer um ponto alto normal. Porque aqui, o que que vai acontecer? Se eu fizer um ponto picô, na hora que eu for fazer a emenda na lateral, vai me atrapalhar um pouquinho. Bem, agora tem uma regrinha... Vou fazer uma corrente, virar o trabalho, vou voltar em pontos baixíssimos, mas tem uma regrinha que vocês precisam ficar atentos. Eu sugiro que você vai contando de 4 em 4 para fazer o 5º ponto, saltando sempre um, ó, igual eu vou fazer. Eu vou entrar aqui no meio, né, da alcinha do ponto de base, pulei a corrente, é claro. Faço meu primeiro ponto baixíssimo e vou ir contando. 1, 2, 3... e 4. Pulo um ponto e no 5º e faço o 5º ponto ali, tá? Porque senão, o que que vai acontecer? Você vai aumentar sem querer um ponto em cada picôzinho desse aqui. Aí, ao invés de você ficar com 80 pontos, você vai ficar aí com uma quantidade considerável de pontos, porque olha em quantos pontos picôs tem. Então, em cada picôzinho desse,
se você não prestar atenção, você vai aumentar um ponto. Então, eu aconselho que você vá contando de 4 em 4 e no quinto para fazer o quinto, você pula um ponto, ó. 1, 2, 3, 4. Aí pula o próximo ponto e faz o quinto ponto. E assim até finalizar a carreira, tá? Se você não quiser contar, é só você prestar atenção exatamente onde eu tenho o ponto picô. Aonde eu tenho o ponto picô, vai ser exatamente onde eu vou pular. Eu pulei esse e vem aqui no próximo. Olha, então, ó, você sempre vai pular esse ponto que tá em cima do ponto picô e vai vir pro próximo e fazer o ponto baixíssimo. Lembrando que aqui você trabalha pegando a segunda alça ou no meio do ponto da carreira de base. Olha, então essa regra vai ser só para a carreira, quando a carreira de base for a de picô. Quando for a de ponto alto sozinho, que nós vamos fazer após essa carreira aqui, uma só de ponto alto, você vai trabalhar a carreira de ponto baixíssimo normal, fazendo um ponto baixíssimo em cima de cada ponto de base. Aí não vai correr o risco de aumentar nem um pontinho, tá? Porque lá já vai estar certinho. Então, eu volto com vocês para iniciar a próxima carreira. Prontinho, cheguei aqui no final da carreira. E agora a próxima carreira será toda em ponto alto, subindo aqui 3 correntes para representar o meu primeiro ponto. Vamos usar a segunda alça dos pontos baixíssimos que acabamos de fazer para realizar essa carreirinha. Eu vou deixar um espaço de uma carreira entre cada carreira de ponto puff, para não ficar muito embolado os pontinhos puffs aqui, tá? Eu não quero muito apertadinho o espaço entre um e outro ponto. Então, por isso que eu estou dando uma carreira de ponto alto de espaço. Já volto. Cheguei aqui no final da carreira e, novamente, a gente faz uma corrente, vira o trabalho, pula a corrente. E a partir do primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Gente, sempre soltinho, tá? Nada de ponto apertado, porque a gente precisa de que a peça fique soltinha, não fique aquela peça dura, ela fique bem maleável. Já volto. Olha, então aqui eu finalizei a carreira com 2 pontos altos, tal qual eu iniciei aqui, ó. Ficou igualzinho. Aí agora a gente vai fazer a carreira de ponto baixíssimo voltando, né? Então, vamos fazer a corrente, virou o trabalho, pulou. Como temos 2 pontos só antes do picô, então a nossa regrinha nessa carreira vai ser: pulou a corrente, 2 pontos baixíssimos, aí já vem o ponto picô. Na direção dele tem um ponto baixíssimo. Vou pegar aqui no próximo ponto, pulando aquele ponto ali, onde tá na direção do ponto picô, não, ponto puff. E, gente, perdoa. E às vezes eu vou falar errado mesmo. Me confunde muito esses pontos. Então, agora a gente vai, ó, trabalhar pontos baixíssimos. Aí, chegando aqui, mais um, ó, na direção do picô. Acabei de falar que eu ia falar errado. Na direção do ponto puff, tem esse ponto baixo, esse ponto aqui, né? Essa cor, tipo uma corrente. E aí, nós vamos vir então pro próximo ponto, pulando esse e fazer nossos pontos baixíssimos. Sempre assim, sempre pulando um ponto. Repetindo. Ó, na direção do ponto puff, pulo esse ponto e venho no próximo, faço baixíssimo. E assim até o final da carreira. Lembrando que aqui no final da carreira a gente vai finalizar só com 2 pontos baixíssimos, tá? Pulando aqui esse na direção do picô, 1 e 2 pontos e pronto, finalizamos a carreira assim. E eu vou voltar aqui com vocês depois para iniciar a próxima carreira de picô, tá? De ponto picô. No caso, após a carreira de pontos baixíssimos, você vai fazer uma carreira toda em ponto alto, igualzinha a essa, sem fazer ponto picô ou ponto puff, né? Até errei o nome do ponto. Aí você vai fazer uma carreira toda em ponto alto. Aí depois que você terminar a carreira de ponto alto, vai voltar novamente em pontos baixíssimos. Sempre para voltar, né, pelo avesso, você vai voltar em pontos baixíssimos. E então vai ficar a seguinte ordem: carreira de ponto baixíssimo,
carreira de ponto alto sem ponto picô e depois uma carreira de ponto baixíssimo. Eu vou voltar com vocês para iniciar a próxima em picô. Olha, aqui eu já concluí a minha carreira toda em ponto alto, já voltei em pontos baixíssimos e agora eu vou subir minhas três correntes representando um ponto alto e vou iniciar aqui com 4 pontos, contando com esse eu já tenho 1, 2, 3 e 4. E no próximo ponto eu vou fazer meu ponto puff. 2, 3, 4 e 5. Ó. Aí, vamos lá para a sequência de 4 pontos, novamente. 1, 2, 3 e 4. Então, o início vai ficar sempre assim. Uma carreira de picô eu vou fazer iniciando com 2 pontos e a outra com 4. Se eu iniciei essa com 2, então a próxima eu inicio com 4, tá? E faço o ponto picô no próximo ponto. Então, para fazer assim, vamos trabalhar assim até chegarmos lá na altura onde vamos iniciar a cava. Ó, então eu vou vir daqui até aqui, ó, nessa região. Quando der altura até aqui, eu vou fazer, voltar aqui com vocês pra gente iniciar a parte da cava da nossa blusa. Aqui eu já tenho a quantidade de carreiras necessárias. Eu coloquei aqui da barra, ó, da barra até aqui o início da cava. Deixa eu ajeitar aqui que deu uma puxadinha. E deram aqui para mim 24 carreiras, tá? Contando só aqui as carreiras de ponto alto, vão dar 24 carreiras e finalizei a última carreira com um ponto baixíssimo. Eu já aproveitei também para fazer a parte das costas. Nas costas, eu fiz sem os pontos puff, tá? Então, eu já fiz a mesma quantidade de carreiras para as costas também, iniciando com mesma quantidade de correntes. Para mim, deram 80 pontos. Então, eu fiz 24 carreiras de ponto alto, voltando só com pontos baixíssimos, tá? Não fiz ponto picô porque eu achei que ia ficar muita informação, então vou deixar esse detalhe de ponto picô só na parte da frente. As mangas eu também não vou fazer com ponto picô, sem picô. Ai, gente, não adianta. Eu sempre troco o nome do ponto, mas vocês já sabem o nome do ponto puff, tá? Então, eu vou deixar só a parte da frente mesmo com esse detalhezinho de ponto puff. Essa parte das costas eu vou reservar para depois a gente dar continuidade a ela, tá bom? Então, agora, ó, eu até fiz com outro novelo, tá, gente? Eu não cortei o fio, não. Eu aproveitei e já peguei um novelo novo para poder fazer as costas. Agora, a gente vai começar a fazer essa partezinha de diminuições na cava, ó, tá vendo? E chegando mais ou menos, uma carreira mais ou menos nessa altura, já vamos deixar também aqui a parte de abertura do decote. Eu vou estar fazendo e mostrando passo a passo certinho para vocês, para ninguém ficar perdido. Bem, então aqui no final da carreira, passo uma corrente e corto o fio. Pra gente iniciar aqui a cava, tá? A minha próxima carreira, ela não vai ter esse ponto puff. Eu vou pular aqui um total de 3 pontos, contando aqui no início. 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou já iniciar com uma diminuição em ponto alto. Vou prender o fio aqui no trabalho.
Vou fazer agora 2 correntes, uma mais apertadinha, outra mais soltinha, só pra gente prender o fio. Já vou vir arrematando um pouquinho esse fio, laço a agulha aqui. Essas 2 correntes é como se fosse metade de um ponto alto. Laço a agulha, venho no próximo ponto, busco o fio, tiro 2 alças e depois mais 2. Temos aqui uma diminuição em ponto alto. Agora eu vou trabalhar pontos altos até faltar para mim 5 pontos para finalizar a carreira, tá? Volto já com vocês. Faltando 5 pontos para finalizar a carreira, tá? Esse aqui tem um pontinho. Nós vamos fazer mais uma diminuição. Laçou a agulha, entrou no próximo ponto, busca o fio, tira 2 alças, laçou, próximo ponto, busca o fio, tira 2 e agora 3. Finalizamos, então, a nossa carreirinha. Agora eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e voltar toda a carreira em ponto baixíssimo, do jeitinho que vocês já sabem, tá? Ponto sobre ponto. Aqui não tem mistério essa carreirinha, tá bom, gente? Eu volto com vocês para iniciar a próxima carreira de ponto alto. Final da carreira, já virei o trabalho e aqui a gente vai iniciar a carreira já com uma diminuição de ponto alto. Aqui, ó, nós vamos seguir só em pontos altos, porque o ponto picô daria exatamente aqui, ó, tá vendo? Nessa direção. Então, eu vou seguir em ponto alto até aqui, vou iniciar meus pontinhos picô a partir daqui, tá? Bem na direção aqui, exatamente no meio, entre esse e esse outro ponto picô. Então, iniciaremos já uma diminuição, 2 correntes. Toda diminuição do início, em ponto alto, ela vai ser feita assim, 2 correntes, laçou a agulha, vem pro próximo pontinho, tira 2 e depois mais 2 alcinhas. Aqui diminuímos um ponto. Então, vamos seguir agora fazendo ponto alto até dar ali aonde eu mostrei para vocês. Só para não ficar aqui com muita informação, se a gente começasse com um ponto picô ali, nem teria como, na verdade, né? Por conta da diminuição. Nesse próximo ponto, eu já posso fazer meu ponto picô, meu ponto puff. E aí, vamos dar aquele intervalinho de 4 pontos altos para iniciar o próximo ponto picô. E aí, assim, a gente vai dar sequência, tá? Até no final da carreira. Ó, novamente, no próximo ponto, um pontinho picô. Vou fazer aqui o meu e já volto. Eu vou voltar com vocês quando faltar 2 pontinhos aqui no final, pra gente finalizar a carreira, tá? Nós vamos fazer mais uma diminuição aqui. Bem, aqui no final da carreira, faltam 2 pontinhos apenas para finalizar, então, vamos fazer a nossa diminuição de ponto alto. E assim, finalizamos mais uma carreira. Agora, nós vamos fazer uma corrente, voltar a carreira toda em ponto baixíssimo. E você vai medindo ali no seu casaquinho, que você tiver aí, quando que vai estar bom aí de diminuições, tá? E assim a gente volta toda a carreira em ponto baixíssimo, lembrando de saltar sempre um ponto, esse ponto aqui de cima, ó, do ponto puff, para não aumentar a ponta aí na sua carreira. Ó, cheguei lá naquele ponto de cima do puff, eu já pulo ele e venho pro próximo ponto. E aí, vamos fazer isso até no final da carreira. Já volto. Bem, então aqui, ó, eu já medi aqui o meu bem certinho. Eu vou precisar fazer apenas mais uma carreira para dar a altura do decote. E aqui, eu vou fazer só mais uma carreirinha com diminuição no início e no final da carreira, tá? E então, já vai dar a altura aqui pra gente iniciar o decote. Aí depois
que a gente terminar essa carreira, nós vamos fazer primeiro, subir primeiro esse lado, deixando diminuições só aqui do lado do decote, fazendo ao final da carreira só diminuições aqui desse lado até chegar aqui no tamanho que a gente precisa na largura do ombro, tá? E aqui, depois da última carreira aqui, né, da altura do decote, essa que eu vou fazer agora, nós vamos subir reto, sem fazer diminuição no início. Já vou voltar para explicar para vocês melhor, tá? Bem, então dando continuidade aqui, nós vamos iniciar e finalizar essa carreira aqui também com um ponto alto, que essa vai ser minha última carreira, aonde vai dar ali a altura do decote, tá? Então, iniciando 2 correntes, laço a agulha no próximo ponto, buscou o fio, tira 2 e mais 2, uma diminuição. E agora é só ponto alto, ponto sobre ponto. Nessa carreira aqui não vamos ter ponto puff. Já volto com vocês. Não sei se vocês conseguiram visualizar que estava bem aqui para cá. Então, iniciei com uma diminuição e agora eu só vou seguir fazendo pontos altos até faltarem 2 pontos para finalizar a carreira. Bem, aqui no final da carreira, nós vamos fazer mais uma diminuição de ponto alto, finalizando aqui a parte que vai dar altura ali no decote da nossa blusa. Só que eu vou voltar a carreira toda em ponto baixíssimo, antes de iniciar ali aquela sequência que eu mostrei para vocês. Nós vamos subir apenas um lado, depois o outro. Então, fiz uma corrente e agora aqui é só um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Normal, não vamos precisar fazer aquele processo de pular ponto. Então, no final da carreira eu retorno com vocês. Meninas, eu medi aqui, ó, ainda vai faltar uma carreira, tá? Eu acho que, na primeira vez eu medi errado. Mostrar aqui, ó, bem lá no iniciozinho da cava. Ó, aqui. Ainda vai faltar aqui mais ou menos uma carreirinha, porque aqui nós vamos fazer o acabamento da gola, tá? Então, não conta com essa parte. Então, aqui vai faltar só mais uma carreira. Então, a próxima carreira que eu vou iniciar vai ser de ponto picô. Eu só não vou fazer mais diminuições, tá? De diminuição, para mim já tá bom. Então, pelo menos no início e aqui no final, né? Não precisa mais de fazer diminuições. Só na parte do decote ali da gola, agora que a gente vai fazer depois que finalizar essa carreira. Vamos iniciar a parte onde já vai pegar no decote. Bem, então aqui eu subo 3 correntes representando um ponto alto. E aqui a gente vai vir até mais ou menos aqui, só de ponto alto, depois iniciar já a sequência de ponto picô, tá? Eu vou fazer a minha carreira todinha e já volto aqui com vocês, tá? Aqui não tem mistério. Ó, preciso chegar com os meus pontos até na direção do meio dessa carreira e começar a fazer meu ponto puff, não picô. Toda hora eu mudo o nome desse ponto, meu Deus. Ó, mais um pontinho e no próximo eu já começo fazendo meu ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, assim nós vamos trabalhar até lá no finalzinho da carreira, tá, gente? Agora nós vamos só dar os espaços de 4 pontos. Lembrando que nós não vamos fazer diminuição no início nem no final da carreira. Porque para mim já deu aqui a quantidade boa de diminuições para fazer essa curvinha aqui da cava. Então, você vai medindo aí na sua blusa, tá? Para você não fazer diminuições demais. Aqui no próximo ponto, mais um ponto puff. E aí, vou dar continuidade aqui à minha carreira e já volto. Acho que eu fiz até demais. Sei quantos. Eu vou repetir aqui o meu, que eu acho que eu fiz 6 ao invés de 5. Já volto. Olhem, prontinho, eu já até voltei a minha carreira toda em pontos baixíssimos. E agora a gente vai começar a fazer aquela parte que eu falei com vocês. Você vai colocar a sua blusa aqui, ó, bem certinho aqui, a cava, tudo casando direitinho. Vai vir aqui com o seu marcador, vai marcar
até mais ou menos a parte mais baixa, né? Que vai dar aqui na altura de um ponto alto. Então, aqui para mim vai dar aqui, ó. Exatamente aqui que eu vou parar com a minha carreira, tá? Onde eu vou já começar a fazer diminuição no final da carreira. Toda vez que eu vier com os meus pontos altos, vou fazer uma diminuição no final da carreira até alcançar aqui a largura que eu preciso pro ombro lá em cima, ó. Então, primeiro vamos fazer esse lado. Mesma quantidade de pontos que você deixar aqui, você vai deixar aqui desse lado. Aí você vai vir aqui, vai contar e marcar aqui também, tá? Nessa parte, no final. Olha, a próxima carreira vai ser só em ponto alto, então todo início de carreira não vai ter diminuição. Faltando 2 pontinhos aqui antes desse marcador, eu vou voltar pra gente já fazer a diminuição. Essa próxima carreira não tem detalhezinho em ponto puff, então é só ponto alto mesmo. Olhem, prontinho, faltando 2 pontinhos, ó, até o ponto marcado. No caso, 2 pontos contando com um ponto marcado. Aí eu vou fazer a diminuição, aquela que eu já mostrei para vocês, ó. E assim a gente finaliza a primeira carreirinha da parte do decote. Agora nós vamos fazer uma corrente, voltar a carreira toda em ponto baixíssimo, daquele jeitinho que vocês já sabem. No final da carreira eu volto com vocês. Bem, já finalizei aqui minha carreira de ponto baixíssimo e vamos iniciar a próxima carreira. 1, 2, 3. No próximo ponto, ponto alto, nós vamos iniciar agora a sequência de picô. Eu vou vir aqui, ó, ver quantos pontos que eu iniciei a carreira anterior de picô, só para me ter uma referência. Então, aqui deram 5 pontos, e aqui na nossa sequência, a gente estava iniciando com 2 pontos, lembram? É a carreira que tinha menos pontos na sequência de picô, né? Então, para ficar certinho, eu vou fazer com 3 aqui, tá? Para ficar lá na medida certa, do mesmo distanciamento das demais carreiras. Então, eu vou fazer 3 porque são 5, né? Então, aqui, ó, vou tipo como se fosse tivesse eliminando esse ponto aqui, né? Mas não vamos eliminar, só vamos fazer com 3 e no próximo um ponto picô. E vamos dar o espaçamento de 4 pontos depois, normal. Eu vou continuar fazendo aqui a minha carreirinha. Faltando 2 pontos lá para finalizar, eu volto com vocês, tá? Faltando 2 pontinhos aqui, no final da carreira eu volto aqui pra gente fazer mais uma diminuição. Prontinho, e para finalizar a carreira, mais uma diminuição de ponto alto. Cuidado para não esquecer nenhum pontinho. E aqui, ó, já tá diminuindo mais ainda aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui é a cava e aqui é o decote, ó. Conforme a gente for subindo, aí vai diminuindo, a carreirinha vai andando para cá. Fiz mais uma diminuição. Aí depois vamos voltar em pontos baixíssimos, depois vamos diminuir mais uma vez, e assim até dar lá o tamanho certinho que a gente precisa aqui, tá bom? Eu vou ir fazendo a minha sequência de diminuições só no final da carreira. Aqui no início a gente não faz diminuição, intercalando as carreiras do mesmo jeito, com uma sem ponto picô, outra com ponto picô. Só se lembre de quando voltar a carreira de ponto baixíssimo após a carreira do ponto picô, de pular um ponto aqui, exatamente esse pontinho aqui, ó, essa correntinha que fica em cima do ponto puff. Eu já volto com vocês. Bem, então aqui, ó, eu concluí as minhas carreirinhas. O meu ficou um pouquinho mais largo do que esse outro, mas não tem problema, tá, gente? Não tem importância, que esse aqui, ele fica bem certinho em mim mesmo. Então, ele ficando um pouquinho maior, vai ficar mais confortável, tá bom? Então, eu não ligo pra isso, mas se você quiser fazer bem certinho, aí você desmancha e pula aqui mais uns 2 pontinhos para você iniciar a sua carreira, para dar certinho aqui, ficar da mesma largura aí da sua blusa. Bem, a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui nesse lado
é claro, é óbvio, né? Então, eu já marquei a quantidade de pontos que eu iniciei essa primeira carreira, pra gente já dar início aqui a esse outro lado. Eu vou cortar o fio, finalizei aqui com a carreira de ponto baixíssimo, vou cortar o fio e já volto. Olha, então, eu vou colocar um fio aqui, exatamente no ponto marcado. E essa carreira a gente já vai iniciar com diminuição. Todos os inícios de carreira vão ser com diminuição e o final sem. Vamos fazer o contrário daqui, tá? Para ficar bem certinho. No caso, eu fiz um total de 7 carreiras de ponto alto. Vou fazer 7 carreiras aqui também, iniciando sempre as minhas carreiras com uma diminuição até a última carreira. Vou mostrar qual vai ser a diminuição do início, igual nós fizemos aqui, ali na parte da cava. São 2 correntes, laço a agulha, pegando lá atrás, a alcinha de trás do ponto, buscou o fio, laçou a agulha, tirou 2 e agora tira 2. Então, aqui já temos uma diminuição. Ponto alto até o final, porque a próxima, essa carreirinha aqui não tem ponto puff. E é só isso, agora não tem diminuição. Chegando aqui, eu vou voltar em pontos baixíssimos e iniciar mais uma carreira com diminuição, só que agora a gente vai ter o ponto puff. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a minha. Prontinho, já voltei aqui, ó, a carreira toda em ponto baixíssimo. E agora vamos iniciar a próxima carreira. Olha, você pode pegar de base a segunda carreira daqui também, ó. Que a gente tem, contando aqui de trás para indo lá para frente, ó, uma diminuição e 3 pontos altos. Aí vem o nosso primeiro ponto picô. Então, é exatamente isso aqui que nós vamos fazer. Uma diminuição, 3 pontos altos e um ponto picô. Aí vai ficar a mesma coisa que ficou aqui. Mesma quantidade de pontos que vai sobrar aqui e aqui. Vai ser tudo a mesma coisa, só você ir pegando de referência. A primeira carreira que eu falo é a partir daqui do decote, tá? A primeira carreira com diminuição, segunda, terceira, quarta, sempre olhando aqui como que finalizou. Aí você vai fazer o contrário, né? No caso aqui você vai iniciar, se tivesse nessa, iniciar com uma diminuição, aí você vai ver quantos pontos que deram antes do ponto picô. 1, 2, 3 e 4. Aí, uma diminuição, 4 pontos e um ponto picô. Vai ser a maneira que você vai iniciar a carreira correspondente, né, a esse lado, a mesma carreira, tá? Conta a partir daqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso, para mim, daria um 7. Você conta do mesmo jeito aqui. Essa foi a primeira carreira, que é igual a essa. Aí a segunda, vou fazer igualzinho. Então, você não tendo essa referência, você vai conseguir fazer as carreiras iguaizinhas. Uma diminuição. Cuidado para não pegar nesse primeiro ponto, tá? Porque as correntes já representam esse primeiro pontinho. Então, já vem aqui pro próximo. Vamos fazer a nossa diminuição. Aquela do início, que são 2 correntes, aí já vem pro próximo ponto e faz um ponto alto pela metade, depois tira 2, depois tira 2, né? A partir daqui, ó, nós vamos repetir uma diminuição, 3 pontos altos e o nosso primeiro ponto picô. E agora é só dar sequência, né? Fazer os nossos 4 pontos de espaço, depois mais um ponto picô, assim até o final da carreira. A carreira vai finalizar, vai ter que finalizar, acabar, igualzinha a essa aqui, ó. No caso, sobraram só 3 pontos altos, vão ter que sobrar só 3 pontos altos no final da carreira, tá? Eu já volto com vocês, vou dar sequência às minhas 7 carreiras, com essa dica que eu dei para vocês, eu acredito que vocês vão conseguir fazer, tá? Sempre iniciando com uma diminuição. Eu já volto. Concluí aqui, ó, o outro lado também, fui olhando de referência a esse lado, né, para poder fazer esse, de forma que ficasse igual.
Agora nós vamos já começar a parte das costas. Nas costas, nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar como base a frente, vamos contar quantas carreiras que vão dar aqui no total, quantas carreiras de pontos altos, contando a partir da carreira de espaço que a gente vai deixar. Nós vamos deixar 3 pontos de espaço também para iniciar a parte da cava nas costas. Então, é a partir dessa primeira carreira que vai ter diminuição para a cava que a gente vai contar. Para mim vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, no total, nós vamos trabalhar 11 carreiras, subindo ali na parte das costas também, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui e ver quantas carreiras eu iniciei com diminuição no início e no final. Ó, vão ser 1, 2 e 3 carreiras apenas. O restante nós vamos fazer reto no início, só repetindo a mesma quantidade de pontos no início e no final sem diminuição. Então, somente 3 carreiras terão diminuições ali na parte das costas, tal como a frente, tá? Como aqui é parte de decote, nas costas a gente não vai ter esse decote aqui grande, só um aqui, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então, no total, nós vamos trabalhar todas essas quantidades de carreiras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? Todas em ponto alto, indo e voltando, fazendo somente 3 carreiras com diminuição no início e no final. Eu vou mostrar já aqui para vocês entenderem, porque a gente tem que acompanhar o mesmo desenho aqui da frente, senão vai ficar estranho. Se para você deu 4 carreiras com diminuição, mas você vai repetir o mesmo na parte das costas, tá? Então, iniciando aqui, ó, a nossa carreira, eu vou no final aqui da carreira, nós vamos cortar o fio e dar o espaço de 3 pontos, tá? Igual fizemos lá na frente, ó. Vamos contar 1, 2, 3. No ponto 4, nós vamos inserir nosso fio e já iniciar com uma diminuição. A diminuição do início, ela é aquela: faz 2 correntes, pula, vem no próximo ponto, laçou a agulha, vem no próximo ponto, busca o fio, tira 2, depois mais 2 alças de uma diminuição. Aqui no final, ó, faltando 5 pontos para finalizar a carreira, eu volto com vocês, tá? Porque agora, após a diminuição, só ponto alto, tá? Só ponto sobre ponto. Como nas costas não temos o ponto puff, então fica mais fácil ainda. Vou voltar com vocês quando faltar 5 pontos lá no finalzinho. Olha, então aqui, ó, no final, faltando 5 pontos para finalizar a carreira, vamos fazer a nossa diminuição. Prontinho, faltaram aqui, ó, sobraram 3 pontos, né? Agora a gente faz a corrente, volta em ponto baixíssimo e vai iniciar a próxima carreira com uma diminuição, finalizar com outra diminuição, assim por mais 2 carreiras, tá? Então, vamos fazer essa e mais 2 com as diminuições. Depois, nós vamos subir só a carreira indo e vindo, sem fazer diminuição, até a gente ficar contando a partir dessa carreirinha aqui, com 11 carreiras de ponto alto, finalizando a última carreira, voltando em ponto baixíssimo. Eu vou fazer a minha aqui, tá? Minhas 11 carreiras e já volto com vocês. Completei as minhas 11 carreiras, ó. Aqui eu fiz as 3 com diminuições no início e no final da carreira. E depois subi só carreiras retas, tá? Bem, agora nós vamos fazer mais uma carreirinha aqui na parte das costas, para dar esse decotezinho que é bem menor que o da frente, mas tem um decote ali. Então, nós vamos aqui, ó, eu já voltei minha carreira toda em ponto baixíssimo. Aqui nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos que finalizamos na parte da frente. No caso, para mim, deram
contando aqui com a diminuição da ponta, 18 pontos. Então, eu vou colocar 18 pontos. Lembrando que a diminuição a gente conta com um ponto só. Então, eu vou subir 3 pontos altos para dar altura de... 3 correntes, perdão, para dar altura de um ponto alto. E já venho para o próximo ponto. E vou tecer uma sequência de 18 pontos altos. Quando eu finalizar meus 18 pontos, eu volto com vocês. Bem, aqui, ó, eu tenho meus 18 pontos. Mas eu lembrei que você pode fazer assim também, ó. Ao invés de fazer só 18 pontos, fez o ponto 17. Para fazer o 18, você pode fazer uma diminuição para dar uma caidinha assim, ó, dar um tchan-tchan aqui. Ó, assim, uma diminuição para ser nosso ponto número 18. Aí vai ficar mais curvo. Aí na hora que você for fazer o acabamento da gola, aí não vai ficar aquele negócio para dentro, né? Meio quadrado. Bem, mas aí é opcional. Agora eu já vou aproveitar para unir essa parte aqui na frente, tá? Eu vou repetir o mesmo depois nesse outro lado, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha parte da frente, virar aqui lado direito com lado direito, vamos unir pelo avesso. Ó, lado certo para dentro, lado certo para dentro. Então, aqui, ó, coloquei bem certinho. E aí, a gente vai começar a fazer a união da nossa carreira. Aqui, da nossa carreira não, do ombro. Bem, eu vou passar esse fio aqui para esse lado. Vou usar aqui essa alcinha de trás dos pontos baixíssimos. Essa alça de trás aqui, ó. Deixa eu identificar meu último ponto. Aqui. Tá? Essa aqui que a gente vai usar. Então, eu vou passar o fio pra cá, desse jeito, ó, a alcinha. Porque a gente já une o primeiro ponto, ó. Vou fazer uma corrente. Vou unir em pontos baixíssimos. Aqui desse lado, a gente sempre vai pegar 2 alcinhas. Olha, eu vou passar novamente no mesmo lugar, pra ficar bem certinho esse primeiro ponto, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. 2 alças do ponto alto e a alça de trás do ponto baixíssimo. Aí faz um ponto baixíssimo, 2 alças daqui da parte das costas e a alcinha de trás do ponto baixíssimo lá da parte da frente. Deixa eu trazer um pouco mais perto para vocês verem, ó, 2 alças daqui. E uma alcinha do ponto baixíssimo da frente. Essa alça de trás, a última alcinha aqui que você vê antes desse detalhezinho, vai ser a que você vai usar. Então, você vai fazer isso até o finalzinho da carreira, tá? Tem que dar aí 18 pontos baixíssimos. Prontinho, fiz aqui minha quantidade de pontos. Eu estou falando assim, tem que dar 18 pontos baixíssimos, porque para mim... Aqui na última carreira da frente e das costas deram essa quantidade. Então, vai ter que dar a mesma quantidade de pontos baixíssimos na união que deu aí na última carreira para você também, tá? Cortei o fio, fiz a corrente, cortei o fio e pronto. Agora, nós vamos unir a carreira, fazer a última carreira antes de unir lá nas costas, tá? Primeiro aqui. Ó, vamos... contar os nossos... vamos contar 19 pontos, porque nós vamos iniciar com uma diminuição, aí vai ficar no final com 18. Olha, então, aqui, ó, pegando na alcinha de trás do ponto baixíssimo, nós vamos trabalhar pelo lado certo, tá, gente? Aqui eu já virei a peça. Vamos trabalhar uma diminuição no início, 2 correntes, pulou, vem pro próximo ponto e faz a completa diminuição de ponto alto. Agora, só fazer ponto sobre ponto. Volto com vocês depois que eu tiver feito já a união da minha carreira, tá? Que vai
ficar igualzinho. Depois eu vou unir com ponto baixíssimo também, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui desse lado, tá, gente? Então, eu já volto com a minha emendada ali em cima. Já retorno aqui com vocês. Já uni nos 2 ombros, ó, tá tudo certinho. E estou com a peça pelo avesso, porque agora nós vamos unir aqui as laterais, tá? Vocês podem fazer o tipo de costura que você achar melhor, mas eu vou fazer a costura em pontos baixos, porque eu acho que fica mais elástico, tá? Mas vocês podem fazer em ponto baixíssimo, ou podem fazer com agulha de tapeçaria, fica aí a seu critério. Então, eu vou unir aqui, cuidando para que essas carreiras de ponto baixíssimo fiquem uma encontrando com a outra, tá? Para ficar bem bacana aqui o acabamento. Só tome cuidado com isso. Ó, vou inserir o fio aqui no meu trabalho. Prender com uma corrente, deixa sempre um pedacinho de linha para você já vir arrematando. E mais um pedacinho para você arrematar depois com a agulha de tapeçaria, para ficar com um arremate bem firme. Ó, e agora eu vou pegando, ou você pode pegar no meio de cada ponto alto aqui que você tem na borda. Aqui na ponta, né, eu já fiz um ponto, né, que a corrente já prendeu. Então, venho no meio do ponto alto e depois aqui no meio, onde temos a carreira de ponto baixíssimo. Pegando sempre na pontinha para ficar bem delicadinho. Mas você pode pegar no meio também, aí fica a seu critério. Eu estou fazendo pontos bem soltinhos, nada muito apertado. Também não é ponto frouxo, mas é um ponto bem meio termo. Olha, e aí eu vou já aproveitando para arrematar um pouco esses fios. Esses 2 que estavam aqui na pontinha. Então, vai ficar essa sequência, um ponto baixo no meio do ponto alto e um aqui bem no encontro dos pontos baixíssimos, da carreira de ponto baixíssimo. Aqui no meio e vem aqui, ó, da carreira de baixo no meio e faça um ponto baixo. Isso eu vou fazer nas 2 partes até aqui o final, na entradinha já da cava. Volto com vocês quando eu finalizar. Vou fazer a corrente, cortar o fio e já volto. Concluí minha costura, tentei deixar o mais retinho possível. Claro que tem formas de deixá-la mais retinha, mas enfim, para mim já está bom, já é o suficiente. Então, já uni os 2 lados. Agora nós vamos iniciar a parte de manga, tá? Olha, eu vou medir aqui para vocês verem como que vai diminuindo a largura da manga. Ó, aqui ela tem aproximadamente 21 centímetros, tá? Deu aqui bem nessa linha. Com a curvinha, vai dar... Deixa eu desfazer a curvinha aqui. Ó, vai dar os 21 centímetros certinho. Aí, conforme a gente vai descendo, ó, ela vai diminuindo. Ela vai ficar aqui com mais ou menos... Na minha medida aqui, ó, com 16 centímetros, até aqui nessa parte. Depois vai descendo, só diminuindo, 15, ó, aqui já tá com 14, aqui já tá com 13,5, aqui mais na frente, ó, deixa eu acertar ela. 13 e vai finalizar com 12. Vou colocar 12, 11,5, mais ou menos, ó. 11,5. Ela dobrada, tá, gente? Assim, desse jeitinho, 11,5 mais ou menos. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, vocês vão ir fazendo, distribuindo algumas diminuições quando chegar mais ou menos aqui, ó. Oh, perdão, gente, aqui não. Aqui, vocês vão começar a distribuir diminuições. Aqui em cima não precisa ser tanto, né? Se preocupar em
fazer essas diminuições. Mas o ideal é que você já vá fazendo algumas diminuições a partir daqui, da parte do início, tá? Não precisa serem muitas diminuições. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu vou fazer. Aí você vai medindo, tá? Vai conferindo aí na sua blusa, porque aí fica melhor. Então, para começar, nós vamos primeiro passar uma carreira toda em ponto baixo. É opcional, se você quiser já começar a fazer a carreira em pontos altos, fiquem à vontade. Eu não vou fazer detalhe nenhum na manga, tá? Mas você pode acompanhar o mesmo detalhe, voltando em ponto baixíssimo e fazendo ela, como eu posso dizer? Com esse detalhezinho aqui, tá? Em ponto baixíssimo. Mas eu não vou fazer, eu vou fazer ela toda reta, porque aqui nós vamos trabalhar em carreiras circulares e vão ficar todas as carreiras do lado certo, então não vai ficar feio. Bem, mas é opcional. Aqui na emenda, ó, eu vou colocar, prender o meu fio para iniciar já a minha primeira carreira da manga. Aqui vamos fazer a carreira de ponto baixo, para a gente preparar esse local aqui para receber depois os pontos altos, ó. Vou fazendo um ponto alto em cada espacinho que eu vir aqui que der e que não ficar muito largo, né? Vai tentando fazer o espaçamento de maneira que não fique muito longe, um ponto muito longe do outro e nem muito próximo. Deixar esse fio para cá, para parte de dentro, para eu arrematá-lo depois. Então, vamos lá, ó. Eu vou contornar toda a manga. Vá contando quantos pontos que vão dar aí para você até o final, porque você vai precisar repetir a mesma quantidade de pontos na outra manga, senão vai ficar uma mais larga que a outra, tá? Então, já vai contando para não ter esse problema. Aqui, se você quiser, ó, colocar o ponto baixo no meio do ponto alto, pode fazer também, que aí fica com uma, tipo, ó, fica menos buraco. Bem, eu volto quando eu finalizar aqui a minha carreira. Eu vou unir a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Aqui nas duas alças do primeiro ponto baixo que eu fiz, eu já volto. Bem, para mim dar 56 pontos, ó, primeiro ponto baixo, nas duas alcinhas dele, eu faço a união da carreira. Para iniciar a carreira, vou fazer 3 correntes que vão corresponder a um ponto alto. E já tenho um ponto no primeiro ponto, então já venho para o segundo ponto e faço um ponto. E assim nós vamos trabalhar um total de 56 pontos altos também. Volto para iniciar a segunda carreira com vocês. Gente, digo, segunda carreira de ponto alto, tá? Vou começar a contar como primeira carreira agora, para não confundir, tá? Essa primeira que a gente fez de ponto baixo foi só um acabamento, tipo uma preparação que a gente faz pra gente começar a nossa manguinha de fato. Então, essa é a nossa primeira carreira da manga. Bem, eu vou, ó, aqui, unir a minha carreira lá na terceira correntinha, contando de baixo para cima, 1, 2 e 3, que vai ser exatamente o topo do nosso ponto alto. Iniciarei agora a segunda carreira. Nessa carreira, eu ainda não vou fazer diminuições, tá? Porque eu vi que não vai ter necessidade de começar com diminuições, que a minha carreira ficou com um espaçamento bem grande, ó, tá vendo? De um pontinho pro outro. Então, na próxima carreira, ela vai nivelar, né? Vai juntar. E aqui, tá vendo? Ficou mais para baixo, é como se eu tivesse já feito algumas diminuições. Então, não vou fazer. E eu medi, deu aproximadamente mesmo aqui os 21 centímetros de início, ó. Eu medi até para vocês verem. Ó, deu aqui, ó. Deu bem no finalzinho. Deu aproximadamente 19 centímetros, tá vendo? Como se eu já tivesse feito diminuição. Então, pra mim, não vai precisar fazer diminuição aqui, não.
Vou repetir aqui as carreiras até precisar fazer diminuição. Aí eu vou vir mostrar para vocês como que eu vou fazer essas diminuições. Então, como eu falei, eu não vou fazer aquele detalhe em ponto baixíssimo para dar esse relevinho. Vou fazer só carreiras retas. Então, eu vou só repetindo carreiras de ponto alto. Não vou fazer nenhum detalhe para não ficar muita informação também aqui na minha blusa. Bem, aqui, ó, eu fiz 22 carreiras no total, sem fazer diminuições, porque o meu braço, ele é gordinho. Então, agora que eu vou começar a fazer diminuições, tá? No caso, pra mim aqui, nesse comprimento, deu um pouquinho acima do cotovelo. Aí, agora eu vou começar a fazer as diminuições, que vem a parte que é um pouco mais fina do braço. Então, o ideal é que você vá experimentando a manga e faça diminuições até você perceber que está bom. No caso, faça uma carreira com diminuições e a outra você já não faz. Aí vai fazendo as carreiras até você sentir necessidade de fazer diminuições de novo. Fiz 4 pontos, agora eu vou fazer uma diminuição de ponto alto. Eu vou diminuir 4 pontos aqui, tá? 2 aqui desse lado e 2 aqui desse lado, já finalizando a carreira, tá bom, gente? Que assim fica mais escondidinhas as diminuições. Fiz 2 pontos de intervalo e vou fazer outra diminuição. Se você quiser, você pode aumentar esse intervalo. Aí agora eu vou trabalhar aqui, no caso aqui são 2, 4, 6, 8, 10, até faltar 10 pontos para eu finalizar essa carreira, onde eu vou iniciar a sequência de diminuições do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, vamos só de ponto alto até faltar 10 para finalizar a carreira. Aí, assim, a gente já vai diminuir bastante aqui a largura. Vai fazer uma diminuição suave, não muito bruta. Se você quiser distribuir essas diminuições, 2 aqui em uma carreira e na próxima mais 2, também dá certo. Cheguei aqui no meu ponto que eu marquei aqui para ficar mais fácil, tá? Então, aqui eu tenho os 10 pontos. Eu vou iniciar uma diminuição de ponto alto. Uma sequência de 2 pontos. E mais uma diminuição de ponto alto. E para finalizarmos, nossos 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E aí, fechamos aqui a nossa carreira. Então, aqui, ó, vocês vão notar que já fechou um pouquinho mais a manga, ó. Já deu uma inclinadinha aqui para dentro. Agora, eu vou trabalhar algumas carreiras para ver quando que eu vou precisar fazer mais diminuições e vou repetir sempre que necessárias diminuições. Pode ser até mais diminuições se forem necessárias em uma carreira ou distribua em 2 ou 3, tá bom? Até chegar na medida que você achar boa aí para o punho, para depois você fazer a parte de acabamento, que vai ser esse, eu esqueço o nome, essa barrinha, tá? A barrinha, ela já vai fechar um pouco a manga, tá bom? Então, é que essa aqui tá bem velha, ela tá esticada, ela vai fechar aqui um pouquinho, então você pode deixar a manga bem larguinha, tá? Não precisa exagerar quando você for fazer as diminuições, para ela não fechar muito, né? Para dar um charmezinho. Eu vou fazer isso na manga inteira e vou voltar só pra gente fazer a barra já, tá? Porque é só isso mesmo que você precisa fazer. E vai anotando em qual carreira você fez diminuições, quantas diminuições, para você repetir tudo lá na outra manga, para ficar igualzinho. Então, anotem. No caso, para mim, eu já anotei que eu fiz 22 carreiras e na carreira 23 eu já anotei aqui as diminuições que eu fiz. Então, tudo que eu fizer aqui, eu vou anotando para não ter erro na outra manga.
Bem, concluí aqui a minha manga. A minha ficou com aproximadamente 56 centímetros. 56, e que aqui deu uma esticadinha. E eu fui trabalhando, depois da carreira de diminuição, 4 carreiras de intervalo sem diminuição e uma com diminuição. 4 sem e uma com diminuição, até que chega aqui no final da carreira. Para mim, eu finalizei com as 4 carreiras sem diminuições e deu aqui os 12 centímetros que a gente tinha medido lá, que eu medi com vocês lá no início. Vai dar aqui aproximadamente 12 centímetros, certinho. Então, agora a gente vai fazer a barra, que é bem facinho de fazer. Vou trocar a agulha, vou usar a ponta mais fina, 3 milímetros. Ó, vamos subir aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Vamos pular uma e trabalhar pontos baixos nas próximas correntes. Ó, um ponto baixo para cada corrente. Se você quiser fazer essa barra toda em ponto baixíssimo, ela vai ficar mais fechadinha. Mas eu vou trabalhar assim, em ponto baixo mesmo. Que anda um pouquinho mais rápido. Bem, no caso a gente vai ficar com 8 pontos no total. Vamos andar agora 2 pontos baixos. Eu vou iniciar a partir aqui desse mesmo ponto, onde está preso a linha, de onde nós subimos as correntes, para dar certinho ali no final, tá? Ó, e no próximo ponto, um ponto baixo. Nós vamos andar sempre um ponto baixo. Opa, 2 pontos baixos na base aqui, tá? Virou o trabalho, vamos pular os 2 pontos baixos e a partir do terceiro vamos subir os nossos 8 pontos, novamente pegando só na alça de trás dos pontos de base. No final eu volto com vocês. Concluí meus 8 pontos, uma corrente, virei o trabalho, vou virar com o fio aqui para trás, ó, nos pontos. Vou sempre fazer assim para as carreiras ficarem iguais, aqui no início. Vou pular a corrente que eu fiz e iniciar novamente uma sequência de 8 pontos baixos, usando a segunda alça dos pontos de base. Quando chegarmos aqui no final, ó, nós vamos novamente andar 2 pontos baixos, só que agora vamos pegar a partir do próximo ponto livre. Não vamos repetir, foi só aqui no começo que a gente usou o mesmo pontinho, tá? Então, ó, esse ponto trabalhado, eu vou vir no próximo e andar um, e no próximo mais um ponto. 2 pontos baixos na base, virou o trabalho. Quando eu vir aqui embaixo, o fio fica à frente do ponto. Lá em cima é o contrário, fica atrás. Pulo os 2 pontos, inicia no ponto 3, mais uma carreira de 8 pontos. E assim, vamos trabalhar até o finalzinho da carreira, tá? Até, finalzinho da carreira não, até o último ponto livre aqui. Eu vou voltar pra gente fazer a emenda junto. A barra da nossa blusa ou casaco vai ser da mesma forma, a mesma quantidade de pontos, vamos trabalhar do mesmo jeitinho aqui, ó, iniciando de preferência a partir aqui da emenda da lateral. Você vai depois emendar a sua linha aqui, bem aqui no primeiro espacinho que você ver aqui, ó, livre, nessas alcinhas aqui que a gente vai trabalhar. Eu não vou fazer carreira de ponto baixo, nada não, eu vou iniciar aqui direto. Prendi o fio na barra e já, ó, inicio uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí inicio aquele mesmo processo, igualzinho fizemos lá na manguinha, depois vamos contornar toda
a barra do nosso casaco, nessa parte de baixo, tá? E finalizar a carreira aqui, nesse mesmo lugar, um ponto antes, né? E vou voltar para fazer a emenda da manga, que vai ser, da barra da manga, que vai ser igualzinho aí as emendas que a gente vai fazer na barra do nosso casaco também, vai ser do mesmo jeito. Prontinho, fiz meu último ponto em relevo e para fechar a carreira, a gente vai usar aquela corrente que a gente fez depois do ponto baixo aqui embaixo. Lembram? Então, ponto baixíssimo. E para iniciar a próxima carreira do mesmo jeito, ó. Pega aqui em relevo, o primeiro pontinho em relevo, faz o ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro meio ponto. E agora é só seguir do mesmo jeito, ó, pegando lá por trás do ponto assim. Eu vou fazer aqui umas 2 ou 3 carreiras a mais, ou melhor, no total, né, umas 4 carreiras, mais ou menos. Eu vou ir medindo em mim, ver quando tiver bom, aí eu vou parar de fazer, tá? E é só assim que vai ser trabalhada aqui a nossa golinha, parte de acabamento do decote da nossa blusa. Já volto com vocês. Bem, o acabamento da parte da gola, eu vou fazer em meio ponto em relevo. Só que a primeira carreira será, sem pegar em relevo, será uma carreira normal. Eu vou iniciar aqui da emenda de um dos lados. Pode iniciar aqui desse lado ou aqui. Vou preferir iniciar aqui. A minha emenda vai ficar pro lado esquerdo do meu ombro, acima, né, do meu ombro. Prendi o fio. E agora a gente vai só trabalhar meio pontos. O primeiro meio ponto vai ser representado por 2 correntes. E agora a gente vai distribuir esses meio pontos por toda a volta do pescoço, tá? Da maneira aí que você achar melhor, sem deixar os pontos muito próximos um do outro, para que aqui também dê um efeito de dar uma leve fechadinha. Ó, você vai encaixando os pontos aonde você achar necessário aí, tá? Eu vou fazer isso todo o contorno aqui da minha blusa. Nessa parte onde eu tenho ponta em relevo, eu trabalho pegando na alcinha de trás, ó, tá? Nessa parte reta da frente do decote, ó, bem aqui, tá? Você vai trabalhar do mesmo jeitinho que você trabalhou lá nas carreiras aqui da frente, ó. Pegando lá na alcinha de trás, deixando esse efeito aqui de relevo. Eu já volto com vocês. Olhem, já fechei aqui a minha carreira com ponto baixíssimo na segunda corrente. E agora nós vamos começar a próxima carreira, pegando já em relevo nesse primeiro ponto aqui da base, tá? Vamos fazer um ponto baixo e mais uma corrente para dar a altura do primeiro meio ponto. E agora nós só vamos trabalhando assim, ó, pegando por trás do ponto. Eu vou fazer só pegando assim desse jeito, para ficar bem niveladinho, bem bonitinho. Se você quiser pegar um ponto por trás, outro entrando com a agulha ali pela frente, você pode fazer também, mas eu prefiro e gosto mais do efeito assim, desse jeito. Ó, pegando lá no meio do pontinho, passo meio ponto. Vou trabalhar assim por toda a volta e já volto aqui com vocês. Bem, aqui, ó, eu tenho 4 carreiras, uma de meio ponto normal e 3 ele pegando em relevo, tá? E ficou aqui, assim, esse efeito, fica bem elástico, tá? Aqui na gola eu acho que não tem nem tanta necessidade de ficar muito elástico, não. Mas ficou bem elástico para não ter dificuldade de passar aqui pela cabeça.
Bem, então agora eu só vou cortar o fio e depois vou vir arrematando os fios. Vou mostrar para vocês como que eu arremato alguns fios, tá bom? Mas você pode arrematar do jeito que você já tem costume aí, do jeito que você achar melhor. Fiz uma correntinha, cortei o fio e agora vamos para os arremates. Vou mostrar para vocês como que eu arremato aqui esse aqui, ó, bem no meio da peça. Ficou aqui, eu vim arrematando ele um pouquinho entre os pontos e agora eu vou finalizar esse arremate. Eu não gosto de arrematar somente escondendo o fio, porque depois pode correr o risco dele soltar, tá? Então, eu vou reforçar esse arremate. O fio tá aqui, ó, saindo aqui, então eu vou pegar um pouquinho à frente para não desfazer o trabalho que já foi feito. Passo por entre a trama, bem no meio da trama. Ando alguns pontinhos, ó, pra cá, fazendo no sentido inverso. Eu fui pra lá com o fio, então eu volto, faço um retorno. E pra garantir que vai ficar bem arrematadinho, pega aqui um pouquinho à frente novamente, ó. E vou voltando, pegando no meio da fibra. Pelo menos, fazendo pelo menos a metade do percurso que eu fiz vindo pra cá. E assim, está bem arrematadinho, não vai correr o risco de ter fio soltando aqui depois, conforme for manuseando, conforme for fazendo as lavagens. Então, é assim que eu arremato meus fios, tá? Para todos os fios, eu vou fazer esse mesmo arremate, dando um jeitinho de escondê-los sempre em lugares assim propositais. Eu ainda não fiz a barra da minha blusa, porque ela é um pouquinho mais demorada. Eu queria já adiantar a aula para vocês, então eu fiz a parte mais rápida e ainda não fiz aqui. Eu vou mostrar para vocês depois ela já prontinha, com a barra pronta. A barra aqui vai ser do mesmo jeito, mas caso você não goste, você pode deixar assim, só faz uma carreirinha de ponto baixíssimo, bem soltinha ou de ponto baixo, só para dar um acabamento aqui nessa parte de baixo, tá? Então, assim a gente vai finalizar a nossa blusa e depois eu vou mostrar para vocês a minha pronta. Eu voltei aqui porque eu vou iniciar a base, a barra aqui do casaco, tá? E eu me dei conta que eu não vou ter fio suficiente para fazer com a mesma quantidade que eu fiz aqui na manga, tá? Então, eu vou reduzir pela metade só para não ficar sem. Então, eu vou subir aqui 5 correntes. 5. Vou pular uma, esqueci de mudar o gancho da agulha para menor. Aqui eu vou trabalhar com a agulha, com o gancho 3. Vou pular uma corrente e descer aqui 4 pontos baixos, um para cada corrente seguinte. E o restante é igual, você vai andar 2 pontos baixos na base, virou o trabalho, usando a segunda alça dos pontos da carreira anterior, nós vamos pular 2 pontos e no próximo, no ponto 3, vamos iniciar 4 pontos baixos, usando somente a segunda alça dos pontos. Uma corrente, virou o trabalho, pula a corrente e inicia voltando aqui 4 pontos baixos, usando também a alça de trás. 2, 3, 4. Vou andar 2 pontos aqui na base, usando aqui as alças que a gente tem sobrando aqui nos pontos que a gente fez da primeira carreira, lá do início da nossa blusa. Pula 2 pontos, no terceiro sobe, pegando a segunda alça, 4 pontos baixos. E assim, no final, uma corrente, virou o trabalho, inicia mais uma carreira de 4 pontos baixos e vamos fazer isso até o finalzinho aqui da nossa barra, tá? Até a última carreira, e depois vamos emendar do mesmo jeito que emendamos a manga.
Se você preferir fazer igual aqui, ó, na parte da gola, esse ponto aqui, meio ponto em relevo, pode fazer também, tá? Ele é mais econômico do que aquele que eu ia fazer, de 8, né? Então, vai ficar um pouco mais econômico. Você vai fazer menos carreiras também. Vai fazer umas 2 ou 3, ou, perdão, 3 ou 4 carreiras, dependendo aí da quantidade de lenços que você tem. Eu tenho bem um pouquinho, ó, tá vendo? Então, eu preciso ir com calma para não faltar fio para mim. Bem, aqui eu finalizei a barra todinha. O meu fio ainda sobrou um pouco do meu fio. Poderia ter feito um pouquinho maior, mas eu preferi garantir que eu conseguiria terminar a peça sem faltar. Eu vou estar abrindo o Instagram com o nome do canal, mesmo nome aqui do canal. Se você fizer, gente, me mostra lá, tá? Eu vou amar ver. Beijos, fiquem com Deus.